Salve, salve galera! Bem-vindos para mais uma videoaula, bem-vindos ao canal, bem-vindos a esse mundo tão interessante que é a história, né? A história que a gente não está preso ao passado, mas a gente está interligado por conexões que fogem do tempo, né? A gente pode rever algo que foi passado, ao mesmo tempo projetar as consequências disso na nossa sociedade, vislumbrar um futuro, né? E a partir daí nós vamos analisar hoje um período bem interessante da história, né? Já dentro da história contemporânea, que são os reflexos da Revolução Industrial, né? Nós falamos em outras videoaulas constantes no canal aí que a Revolução Industrial representa a maior era de desenvolvimento da história do mundo, da história do planeta, né? Haja vista que até 1750, quando explode a Revolução Industrial, as mudanças eram muito lentas, muito graduais, né? O desenvolvimento técnico sofreu aprimoramento no decorrer da história, mas de uma forma ainda incipiente, desenvolvendo-se, né, de uma forma um pouco mais lenta. A partir da Revolução Industrial é que há um boom, né? Aqui há realmente uma explosão de técnicas, uma explosão de desenvolvimento, né? Um aprimoramento tecnológico de inúmeras motores, fábricas que vão surgir, formas diferentes de se produzir, classes sociais que vão surgir nesse contexto, ou seja, o mundo meio que entra em convulsão na onda dessa revolução industrial que vai abalar todas as estruturas da sociedade daquela época, tá? E falando aí de revolução industrial, pessoal, não tem como a gente falar de revolução industrial sem citar nessa palavrinha que está descrita aí, está destacada em vermelho na tela, tá? As workhouses. O que eram as workhouses, né, chamadas casas de trabalho? Nós bem sabemos que no início da Revolução Industrial as condições de trabalho eram insalubres, né? Eram condições praticamente ali impossíveis de se ter uma sanidade física e mental trabalhando naquelas condições. Homens e mulheres trabalhando 14, 16, 18 horas, né? Então, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial ela traz uma série de novidades, uma série de mudanças, ela vai trazer também esse aspecto social que vai ficar gritante. A forma com que essa mão de obra assalariada vai ser explorada, né? Então nós vamos ver que essas mudanças vão também carecer de medidas que viessem contemplar essas classes que vão ser exploradas. Classe essa, né, que o Marx vai chamar de proletário. O proletário nada mais é do que o operário, né? Aquele novo trabalhador que vai alimentar as fábricas e que muitas vezes vai ser triturado como carvão, né, para abastecer, para municiar os motores a vapor. E a gente vai entender o porquê disso, principalmente por causa dos baixos salários, as péssimas condições de trabalho, homens, mulheres e crianças trabalhando de 14, 16, 18 horas por dia com um salário péssimo, sem nenhum direito resguardado, né? Trabalhando simplesmente pela comida, né? E aí, pessoal, isso é um movimento, principalmente na Inglaterra, o chamado movimento ludista. Esse movimento ludista ele vai ter origem dentro das fábricas, aonde muitos trabalhadores ali acreditando que boa parte do desemprego também, que em meio a todas essas mudanças ocasionava, a substituição da mão de obra, né, o próprio cenário inconstante daquele período, eles acreditavam que quebrando as máquinas eles poderiam ter os seus empregos de volta, eles poderiam atentar contra o vigente, né, e ter os seus empregos de volta. Esse movimento, né, vai ser conhecido como os quebradores de máquinas, encabeçados pelo Ned Luddon, né? Só, pessoal, que uma coisa é importante. Ao mesmo passo que eles quebravam as máquinas, as fábricas ficavam um período sem trabalhar, coisa normal. Depois de reparado, né, as fábricas voltavam a operar normalmente e eles continuavam desempregados. Então, esse movimento ele serve para ilustrar um período para nós em que o movimento que vai surgir dentre esses operários ainda não tinha um sentimento de classe, um sentimento de pertença a uma classe, porque eles não eram articulados o suficiente para desenvolver uma técnica de pressionar os patrões a ponto deles terem os seus direitos reivindicados, os seus direitos atendidos, né? Então, aí tem até
dos cânticos, né, que eram feitos na época, né? Nós marchamos para realizar a nossa vontade, com machado, lança ou fuzil, meus valentes cortadores, os que com apenas um só forte golpe rompem com máquinas cortadeiras, né? Então, o movimento aí. Esse movimento vai gerar prisão, perseguição, morte de inúmeros aí que vão ser considerados arruaceiros, baderneiros, né? E justamente nessa questão de não terem ainda uma consciência de classe, não terem ainda um sentimento de unidade que ligava essa ganhar cada vez mais importância dentro desse cenário. E aí, pessoal, dentro disso vão surgir outros movimentos também, tá? Dentro dessa questão, por exemplo, o cartismo, né, que vai surgir aí a partir do momento em que uma associação de trabalhadores liderados ali pelo William Lovett vai elaborar, né, e vai entregar esse documento ao parlamento inglês, reivindicando uma série de mudanças, inclusive essa, né, o direito político, como o voto universal, para que eles tivessem poder de mudar a realidade deles a partir da política, né, o voto secreto, a melhoria nas condições de trabalho e, mais do que isso, a redução das jornadas de trabalho exaustivas, né, que tiravam ali todo o poder de mobilização desses grupos. Tá? Entre 1840 e 1842, várias mobilizações, greves e, novamente, perseguição. A burguesia não queria perder o seu status, né? E a burguesia estava no poder nesse momento. Né? O movimento originou, né, a formação de uma classe que vai ter uma aspiração um pouco mais política, né, na Inglaterra. E é justamente essa semente que vai ser plantada, que vai ser germinada ali, que vai dar origem às trade unions e também aos sindicatos que vão surgir depois justamente para atender as necessidades desses trabalhadores, né, com mudanças que vão ser graduais ao longo de muito tempo, não vão ser mudanças que vão acontecer do dia para a noite, né? E a burguesia sempre vai ser esse viés reacionário, né, de não querer que as mudanças acontecessem, justamente por perderem parte dos lucros que eles poderiam ter, dando melhores condições de trabalho a esses operários, né? Então as reuniões eram secretas, né? Esses sindicatos não tinham uma sede, né, como tem hoje, por exemplo, servidores públicos municipais de Guará. Ele tem uma sede própria, onde o trabalhador pode consultar, pode buscar os seus direitos. Né? Nessa época, estava muito aquém disso, porque se houvesse uma filial, se houvesse uma abertura, era facilmente perseguida aí pelas forças de repressão da época. Tá? E aí, pessoal, todos esses movimentos operários vai acabar resultando na fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, também conhecida como AIT. Tá? E é justamente essa organização que vai começar a dar voz e vai dar força ao movimento sindical, ao movimento operário, que vai requerer uma série de melhorias aí, justamente para buscar novas oportunidades, novos caminhos para essa coexistência entre patrões e empregados. Né? E aí, vale destacar, né, que a burguesia sempre achava novos meios de interferir e reprimir os sindicatos. Tá? A história da legislação trabalhista ela vai depender muito das lutas dos operários, tá? Para que todos esses direitos que hoje existem, né, por exemplo, o direito a uma jornada de trabalho semanal, geralmente em torno de 40, 44 horas, o descanso semanal remunerado, o direito a férias, assistente médico hospitalar, tudo isso são direitos que vão ser adquiridos a duras penas no decorrer da história. Tá? E aí, pessoal, pensando em todas essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade nesse período, tá? Principalmente essa convulsão social que o mundo vai viver, vão surgir alguns pensadores, entre eles essas três cabeças pensantes que está aí na tela para vocês, né? O Robert Owen, o Charles Fourier, né? E o Saint-Simon. Tá? Esses pensadores eles vão colocar, ou pelo menos vão difundir uma ideia que vai ficar conhecida como socialismo utópico. Né? Então, pessoal, o socialismo utópico, o próprio nome já diz, né? Utopia. Utopia, se você procurar o sentido dessa palavra, é algo difícil de ser concebido, praticamente um sonho realizável, algo que está fora da realidade. Né?
E aí, pessoal, o socialismo utópico ele justamente vai ganhar essa alcunha, vai ganhar essa ação, justamente porque ele tinha como objetivo uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita, né? Onde a paz seria alcançada graças à boa vontade da burguesia. Ou seja, trocando em miúdos, o operário ele alcançaria os seus direitos a partir da vontade do patrão, que abriria mão do seu lucro em favor de uma melhor qualidade de vida do seu empregado, né? Daí o nome socialismo utópico, a gente já entende o bem e o porquê disso, né? Esperava-se ali uma mudança de cima para baixo, sem nenhuma necessidade de mobilização. E é justamente aí, né, que esses pensadores vão acabar não alcançando o seu objetivo, e o socialismo utópico vai ficar muito mais no campo das ideias do que se articular na prática. Tá? Pessoal, o Saint-Simon, né, ele vai, nesse aspecto, ele vai acreditar que a sociedade deveria ser composta por produtores, né, capazes de gerar riqueza. No caso aqui, a burguesia. Tá? E aí, ele vai dizer que as empresas capitalistas, né, essas empresas, elas deveriam assumir uma série de responsabilidades sociais com seus empregados. Então, novamente, dando ao empregador, né, dando ao patrão, a responsabilidade de diminuir as diferenças sociais, né, ou seja, de possibilitar ao seu empregado uma material de existência um pouco mais, como que eu posso dizer, mais abastecida, digamos, com melhores salários, com melhores condições, né, para que ele pudesse também usufruir das riquezas do capitalismo. Tá? E aí, pessoal, o francês Charles Fourier, né, ele vai dizer que essas relações econômicas deveriam se organizar a partir de associação, de cooperativismo, aonde há uma divisão dos lucros e as pessoas são tratadas com uma igualdade maior durante todo o processo produtivo. Tá? Inclusive, ele vai idealizar ali a concepção de comunidades produtivas, né, que vai ser chamado de falancérios, compunha ali mais ou menos 1.800 trabalhadores, né? Ao longo da sua vida. Ele não vai conseguir o apoio dos empresários e investidores simpáticos ao seu modelo econômico, até porque contrariava a lógica capitalista do lucro, né? Então o capitalismo ele realmente ele se molda de acordo com a sociedade, porque ele vai de acordo com a ambição e com a voracidade dos grupos que detêm o poder, no caso aqui a burguesia, que detinha os meios de produção, eram dono das fábricas, eram dono das ferramentas, né? E aí eles que articulavam toda a forma com que isso ia se desenvolver. O Robert Owen, né, o industrial inglês, é o que vai tentar colocar na prática esse socialismo utópico. Tá? Ele vai ter um pouco essa lógica egoísta aí das empresas capitalistas. Tá? Na Escócia, ele vai assumir o controle de uma empresa produtora de algodão e ele vai estabelecer uma jornada de 10 horas, né? E vai inclusive vai oferecer instrução aos seus empregados. Já era um grande avanço para a época, pessoal. Imagina, hoje é o cúmulo do absurdo um empregado ser obrigado a trabalhar 10 horas seguidas. Né? Nessa época, 10 horas já era um avanço, porque antes trabalhava-se 14, 16, 18 horas. Né? Então pensem aí no cenário atual, né, em contraposição ao cenário lá do início da Revolução Industrial. Tá? O seu modelo, lógico, vai descontentar vários outros capitalistas, né, que via nele ali um meado. Tá? Com isso ele foi para os Estados Unidos lá e vai criar uma empresa chamada New Harmony. Tá? Ele vai fracassar também nessa empresa e vai acabar criando ali as primeiras associações entre os trabalhadores. Então, já que ele não vai conseguir de fato ter um modelo cooperativo, um modelo de um capitalismo mais humano, né, ele vai então se colocar ao lado da causa operária e vai ajudar a articular os movimentos de trabalhadores que vão se desenvolver durante esse período. Certo, pessoal? Na sequência, nós vamos ver já uma contraposição a essa ideia, né, a ideia do liberalismo, que vai passar tanto pelo campo político, como também pelo viés econômico. Né? E aí, pessoal, o liberalismo, né, pode ser definido, então, como um conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta, né, a defesa da liberdade política e econômica. Ou seja, uma menor intervenção do Estado, tanto na economia como nas ações políticas. Tá? No sentido aqui, os liberais, então, eles são contrários
ao controle do Estado na vida das pessoas. Tá? Então, por exemplo, esse movimento, essa ideia, ele vai ganhar muita força com a ascensão da burguesia. Tá? Que a burguesia queria se livrar das amarras do antigo regime. Lembra lá? O antigo regime absolutista, monárquico, em que o rei detinha todos os poderes, ele intervia tanto na política, porque ele governava sozinho, não dava autonomia, voz ou direito a voz a nenhum outro grupo, tá? Inclusive a burguesia. E principalmente ele intervinha na economia diretamente a seu bel prazer, afinal de contas ele governava para ele próprio. Tá? E é justamente uma justificativa que a burguesia vai ter para destituir esse antigo regime, para tirar esses reis do poder, justamente num discurso de levar essa liberdade política e essa liberdade econômica. Tá? Isso vai ganhar força onde a burguesia vai ter uma ascensão muito grande. E o liberalismo ele tem origem aí, né, esse pensamento liberal, no século XVII, através de vários trabalhos ali, publicados pelo John Locke, tá? E já no século XVIII, principalmente ali pelo Adam Smith, tá? Que vai ser aí um grande precursor dessa ideia liberal, tá? Que o filósofo e economista Adam Smith vai colocar em prática. Tá? No liberalismo econômico, aliás, político, ele vai passar pela existência, pela pluralidade de ideias, vários partidos políticos, o acesso à liberdade de opinião e de expressão sem ser censurado, tá? A disputa pacífica pelo poder, o poder não mais seria hereditário, né, e praticamente imutável como era numa monarquia, onde ficava o poder na mão de uma família e aí formava-se dinastias no poder, tá? Que é o voto universal, o direito de participação política da população. Tá? A educação, de uma forma a desconstruir uma sociedade elitista, então uma educação mais universal. Tá? E o Estado ele vai apenas interferir na política de modo a mediar, de modo a garantir a ordem, mas todo o resto vai ser levado e organizado pela sociedade civil. Tá? Do ponto de vista econômico, vai partir da ideia da economia de mercado, ou seja, não é o Estado, não é o governo que vai dar preço às mercadorias, mas é o próprio Estado que vai se regular, aí parte da ideia da livre concorrência, né? O direito à propriedade privada e aos meios de produção, ou seja, a propriedade ela pode pertencer a um particular, né? E esse particular, esse empresário, ele vai ser dono da fábrica, dono dos meios de produção, e aí ele vai ter liberdade, tá? Comercial, liberdade de venda, liberdade de aquisição. Tá? Novamente, a defesa da livre concorrência, onde empresas vão competir para que essa concorrência seja a população. Tá? E um Estado que vai ter uma legislação favorável e que vai defender a propriedade privada e também a livre concorrência. Então, a burguesia precisava chegar ao poder justamente para mudar também o conjunto de leis, esse conjunto de leis, daí sim, né, isso pudesse concretizar a comunidade, pessoal. E aí, pessoal, na nossa próxima videoaula, nós já vamos entrar no socialismo científico. Vamos entrar um pouquinho, né, a apresentar o viés histórico e não apenas o viés sociológico, porque vocês vão ter uma disciplina específica para isso, mas falar especificamente sobre como a ideia do Marx e do Engels vai mudar a relação com o trabalho e vai mudar também essa relação com a economia. Tá? Então, pessoas, na nossa próxima videoaula, vamos falar sobre o socialismo científico. Tá certo, pessoas? Qualquer dúvida, deixem comentários, né? Não deixem de emitir a opinião de vocês. Na dúvida, estarei também no fórum com vocês na nossa próxima aula. Tá certo, pessoas? Um abraço, até a próxima.